Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Francis e o tema da aula de hoje é Organização dos Poderes. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, disso, a gente já extrai que a Constituição Federal adotou o sistema da tripartição de poderes. Olha, 3 poderes, tripartição. Mas ela foi mais, né? Ela não falou só que tem que ter 3 poderes, ela trouxe qualidades, atributos para esses 3 poderes, que são a independência e a harmonia. Então, esses poderes, eles são independentes e harmônicos. O que significa ser independente? Significa que um poder, ele não depende do outro, tá? Justamente por isso ele não pode sofrer interferência do outro. Basicamente, é igual aquela velha música, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso mesmo. Então, para que haja essa independência, a Constituição, ela estabelece funções para ambos os poderes, para o poder executivo, para o poder legislativo e para o poder judiciário. E mais ainda, para que haja essa independência, essas funções, elas são divididas em funções típicas e funções atípicas. A gente já estuda isso. Mas além da independência, eu preciso da harmonia. Harmonia significa conviver bem, é o bom convívio, as boas relações entre um poder e outro, tá? Para que haja esse bom convívio, é importante que não exista extrapolação de competência, é importante que não exista um poder se sobrepondo ou interferindo no outro poder, ok? O Tiago vai pôr em tela cheia e nós vamos conseguir estudar, conseguir visualizar o que são essas funções típicas e atípicas. Sei que eu pedi tela cheia, mas me dá mais um minutinho, tá, Tiago? A gente pede tela cheia e depois quer explicar mais um pouco. Acontece. Então, o que acontece aqui? A função típica é aquela função principal, tá? É a função principal do órgão. E a função atípica são aquelas que são necessárias para que os poderes eles possam se manter independentes e harmônicos. Então, vamos lá? Função típica é a função principal do órgão. Do poder. Tá? Função típica é a função principal do poder. Função atípica são funções que pertencem aos outros poderes, mas que são exercidas como maneira de manter a independência e a harmonia. Imagine a seguinte situação. Quem pode fazer lei? Poder legislativo, né? Agora imagine o seguinte. Imagine que o Poder Judiciário precise contratar juízes. Tá faltando juízes, precisa abrir concurso. Precisa fazer o edital. O edital é o quê? O edital é uma lei. Já pensou? O que acontece? Então, o Judiciário pede para o Legislativo fazer o edital? E se o Legislativo não quiser fazer o edital, como é que fica? Não fica, né? Então, é justamente por isso que eles têm poderes, funções atípicas, tá? Para manter a harmonia e independência entre os poderes. Vamos lá para a lousa, Tiago? Então, a função típica do poder legislativo é legislar, ou seja, é fazer leis, né? Mas para ele manter a independência e a harmonia, ele precisa ter as funções atípicas. Ó, percebam que é plural. Quais são as funções atípicas dele? A administrativa e a judiciária. Poxa, mas a administrativa não é do executivo e a judiciária não é do poder judiciário? Sim, mas ele não vai exercer isso sempre. A função típica dele é legislar. Mas ele precisa, por exemplo, poder legislativo administrar seus recursos, precisa cuidar da carreira de pessoal e tantas outras coisas. E o Poder Legislativo ele também pode julgar em algumas ocasiões previstas na Constituição. O Poder Executivo, qual que é a função típica dele?
A função típica do executivo é administrar, né? A função administrativa. Ou função de execução, que é a aplicação da lei, também chamada assim. E as funções atípicas dele, quais são? Se a função típica é administrar, as atípicas vão ser sempre as funções típicas dos outros poderes. Então, atipicamente, o executivo tem função legislativa e tem função judiciária. O executivo, ele pode legislar às vezes, não pode? Claro que pode. Inclusive, por exemplo, para fazer uma lei, um edital para contratar pessoal. E ele também pode julgar em alguns casos. O judiciário, a função típica dele é exercer a jurisdição, né? É a função jurisdicional ou judiciária. Mas ele tem funções atípicas, que são funções que pertencem aos outros poderes. A função administrativa e a função legislativa. Então, volta aqui para mim, Tiago. Essas funções, pessoal, elas só são importantes para que a gente entenda como é que funciona a harmonia e a independência. Então, toda vez que eles têm recursos próprios, têm orçamento. Então, como é que faz? Se o legislativo é quem faz a lei, como é que o judiciário vai, por exemplo, o judiciário ou o executivo vão fazer um concurso, ou vão estabelecer suas normas internas, normas de funcionamento, etc. Né? Eles precisam também, atipicamente, exercer a função legislativa da mesma forma que o poder legislativo e o poder judiciário, eles precisam se auto-administrar, precisam angariar recursos, fazer aplicação de recursos, remanejamento de pessoal, um monte de coisa. E essa é uma função típica do poder executivo. Mas para eles não terem que ficar pedindo entre si, né? Olha, legislativo, faz essa lei aqui para mim, olha, executivo, administra isso aqui para mim. Porque se eles tivessem que ficar pedindo, eu não teria harmonia e independência. Justamente em prol dessa harmonia e independência é que eles exercem as funções dos demais poderes de forma atípica, tá? O que cada poder faz, a composição, tudo mais, a gente estuda nas próximas aulas. Por quê? Porque nós temos que estudar sempre de forma separada o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, espero ter contribuído aí com o sucesso de vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Eu vou ficando por aqui desejando muito sucesso. Obrigada pela companhia. Até a próxima.